Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos temas mais instigantes e, convenhamos, mais polêmicos do direito constitucional atual. Imagina só uma proposta oficial tramitando para abrir caminho para o debate sobre pena de morte e prisão perpétua aqui no Brasil. Parece até um cenário distante, de filme, né? Mas existe um documento formal propondo exatamente isso. Hoje, a gente vai destrinchar essa proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que quer revogar um trecho super específico e blindado da nossa lei maior. A pergunta central que esse texto joga na mesa é bem direta. As proibições absolutas de penas poderiam mesmo ser removidas no Brasil? E olha, é super importante deixar claro desde já que o nosso objetivo aqui é ser 100% imparcial, tá? A ideia não é tomar partido político ou jurídico de jeito nenhum. A gente vai apenas quebrar e entender os argumentos legais, sociais e comparativos que os autores dessa proposta trouxeram. É uma chance incrível de ver como peças jurídicas complexas são montadas. Para organizar bem as ideias, nossa análise de hoje vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, a proposta de emenda. Segundo, a regra das cláusulas pétreas. Depois, uma comparação com outros países. Em quarto, o argumento da evolução social. E, para fechar, limites e controles remanescentes. Então, começando pelo ponto 1, a proposta de emenda. Vamos desempacotar exatamente como essa alteração constitucional funcionaria na prática. Logo de cara, os autores fazem uma distinção que é absolutamente crucial. Essa proposta não cria num passe de mágica a pena de morte ou a prisão perpétua. Tem uma diferença gigantesca entre instituir uma pena e simplesmente remover uma proibição constitucional. O objetivo declarado no documento é só tirar as amarras do texto da Constituição, ou seja, devolver aos legisladores comuns, lá no Congresso Nacional, o poder de debater e decidir sobre isso no futuro. E o que exatamente está na mira dessa mudança? O famoso inciso 47 do artigo 5º. Hoje, esse trecho proíbe expressamente 5 coisas. Anota aí: a pena de morte, com aquela única exceção para casos de guerra declarada, a prisão de caráter perpétuo, os trabalhos forçados, o banimento e, por fim, as penas cruéis. Atualmente, isso é um bloqueio total, uma barreira intransponível para a criação de qualquer lei que envolva essas punições. O texto original da proposta é claríssimo na sua intenção. A ideia é devolver esse debate para o processo legislativo normal, permitindo que a política criminal do país acompanhe aquilo que os autores chamam de evolução social, científica e política. Basicamente, o objetivo defendido ali é preservar o espaço do Congresso para fazer qualquer regulamentação futura que a sociedade julgue necessária. O que nos leva ao ponto 2, a regra das cláusulas pétreas. É aqui que a engenharia jurídica da coisa fica fascinante. No direito brasileiro, a gente tem as famosas cláusulas pétreas. Como o nome já diz, elas são como uma rocha no texto da Constituição. São regras criadas para proteger o núcleo essencial dos direitos fundamentais, impedindo que eles sejam abolidos por qualquer emenda. Aí é que está o pulo do gato na defesa jurídica da proposta. Os autores argumentam que o que é verdadeiramente intocável, de pedra, é apenas esse núcleo essencial da dignidade humana, e não a literalidade de cada palavra escrita lá no artigo 5º. Para dar peso a essa tese, o documento traz figurões do direito. Tem citações diretas, por exemplo, do José Afonso da Silva, simplesmente um dos maiores nomes do direito constitucional no Brasil. Ele afirma, com todas as letras, que a cláusula pétrea protege o conteúdo essencial, não a literalidade de cada inciso. É basicamente a fundação acadêmica perfeita para sustentar a ideia de que o texto pode sim ser alterado, desde que a essência da proteção à pessoa continue de pé. E a construção desse argumento continua com outra autoridade de peso, Alexandre de Moraes. A argumentação central que os autores puxam daqui é de que o Congresso tem, de fato, o poder de alterar dispositivos constitucionais. Mas, claro, sempre com aquela condição inegociável de não suprimir o núcleo essencial das garantias individuais. Para fechar esse cerco jurídico com chave de ouro, a proposta cita o próprio Supremo Tribunal Federal. O STF já decidiu, lá atrás, que nem todas as normas do artigo 5º são, de fato, cláusulas pétreas, mas só aquelas que materializam esse tal núcleo essencial. Então, os autores pegam essa jurisprudência e usam para validar a interpretação de que o inciso que proíbe as penas perpétuas ou de morte pode sim ser revogado. Bom, então a grande dúvida que fica é: se revogarem esse inciso, o que sobra para garantir a dignidade humana? O texto se defende argumentando que o verdadeiro núcleo essencial continua totalmente blindado por outros trechos da Constituição.
Proteções vitais, tipo a vedação à tortura, a proibição de tratamentos desumanos, o devido processo legal e a própria proporcionalidade das penas continuariam firmes e fortes, protegendo todo mundo contra abusos do Estado. Partindo agora para o ponto 3, comparação com outros países. Como é que o Brasil se posiciona frente ao resto do mundo democrático nessa questão? Olha só que dado surpreendente esse levantamento de direito comparado traz. Nações democráticas super sólidas não têm essas amarras absolutas nas suas constituições. Nos Estados Unidos, tanto a prisão perpétua quanto a pena de morte são constitucionais. Na Alemanha, França e Canadá, a prisão perpétua é aceita numa boa. No Japão, a pena de morte existe e é aplicada. Em muitos desses lugares, quando a abolição da pena de morte rolou, foi por uma escolha política em leis comuns, não por um bloqueio constitucional que ninguém pode tocar. A conclusão que o documento tira desses dados é bem direta. O argumento é que a Constituição brasileira acaba sendo uma verdadeira exceção global ao travar essas proibições de um jeito tão absoluto num texto pétreo. Revogar esse trecho, na visão da PEC, seria só uma forma de alinhar o Brasil ao padrão internacional, ou seja, confiar aos parlamentos eleitos a responsabilidade de debater e decidir sobre a política criminal. Mas afinal, por que mexer nisso justo agora? Entramos no ponto 4, o argumento da evolução social. O texto faz um contraste temporal profundo que faz a gente pensar. A análise lembra que a Constituição de 88 foi escrita num contexto muito específico de transição. O país estava saindo de um regime autoritário, então o medo de abusos pelo poder do Estado era gigante e com toda razão, né? Só que o argumento aponta que quase 4 décadas depois, o cenário é outro. O documento destaca que a gente vive hoje com uma criminalidade violenta persistente, taxas de reincidência altíssimas e uma sensação constante de impunidade. Para fundamentar a urgência de respostas legais mais duras, a proposta faz questão de listar algumas categorias de crimes que, segundo os autores, o sistema atual simplesmente não dá conta de punir de forma proporcional. Eles destacam casos de terrorismo, homicídios múltiplos, crimes hediondos com extrema crueldade e até aquela corrupção sistêmica de altíssimo impacto social. A tese é que o legislador de hoje fica totalmente engessado por aquelas amarras criadas lá em 88 para lidar com esses cenários extremos. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto: limites e controles remanescentes. Afinal, o que impediria um retrocesso civilizatório? A proposta bate muito nessa tecla. Abrir essa porta na Constituição não significa de jeito nenhum escancarar a porta para a barbárie. O documento lista as salvaguardas que sobreviveriam intocáveis. O princípio da dignidade da pessoa humana continua lá, a vedação explícita à tortura também, e o mais importante, qualquer lei que fosse criada no futuro ainda passaria por um pente fino rigoroso de constitucionalidade e proporcionalidade do STF, sem contar os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil já assinou, que impõem limites super estritos. Lendo a conclusão do documento original, dá para notar uma ênfase absurda na ideia de que não existe risco de retrocesso. A tese é super firme. A proposta não viola a cláusula pétrea, não suprime a dignidade humana e não autoriza penas cruéis. É, no fundo, um grande voto de confiança no sistema judiciário, apostando que o controle dos tribunais continuaria plenamente capaz de barrar qualquer punição que fosse desumana. E assim a gente chega ao fim dessa explanação. Esse documento levanta uma dicotomia complexa que é um prato cheio para o debate. De um lado, a gente tem esse argumento fortíssimo de devolver o poder aos representantes eleitos para modernizar a política criminal de acordo com os desafios de hoje. Do outro lado, o peso gigantesco de alterar garantias que foram cravadas na Constituição com o propósito exato de proteger as pessoas contra os excessos do Estado. Fica aí a grande reflexão. Até que ponto a flexibilidade legislativa deve ir quando o assunto toca no núcleo duro dos direitos humanos? Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho no nosso ordenamento jurídico e até a próxima análise.